Oi, gente, tudo bem? Gente, mais uma vez eu volto aqui para falar sobre o bullying, que eu prometi para vocês que eu voltaria para falar sobre bullying, né? Então, hoje eu vou falar sobre aqueles ditados que as crianças, que como zoeira, tendem a dizer para outra criança, tipo, você é muito magrela, sua seca. Tipo, sua gorda, sua baleia. Sabe esses ditados assim que as crianças usam falar na escola? É, seu barrigudo, seu gorducho. Então, gente, eu acho assim. Em uma certa época lá atrás, era até tolerável dizer isso, porque a gente levava na brincadeira, mas que lá no fundo a gente chorava. A gente chorava. Eu lembro que muitas das vezes a minha mãe ia na escola porque eu chegava em casa chorando porque o amiguinho da escola me chamava de feia. Então, eu acho assim que a gente tem que parar com isso, mesmo sendo zoeira. Só que como faz uma criança parar com isso? É os pais em casa trabalhar a cabeça dessa criança. Vocês sabiam que nós, os pais, devem e temos essa obrigação de ser um pouco psicólogo para nossos filhos? E embora sendo, ainda eles são teimosos. Mas isso daí é outra questão. Teimosia e zoação tem separação. Teimosia é teimosia, zoação é zoação, porque zoação já é aí uma discriminação, um preconceito, né? Para mim é. E como a gente vive num país de adversidades, como a gente vive num país de diferenças, muitas culturas, né? Que o Brasil, ele é um país de muitas culturas. Então, eu acho assim que os pais devem em casa trabalhar a cabeça dessa criança, explicar sobre a educação que ela vai enfrentar lá fora, que ela vai enfrentar na escola, né? Para quê? Para que ela não chegue na escola e dá de cara com uma criança, né? De um porte diferente e ela chega e vai zoar com aquela criança. Isso é muito feio. Então, nós, os pais, tem sim essa obrigação de dizer aos nossos filhos, filhos em casa, para que não façam isso na escola, porque machuca bastante, tá, gente? Eu vou contar uma experiência aqui de quando a Lorena era pequena. Porque eu falo no outro vídeo aí que a gente já sofreu isso, gente, e sofremos bastante por causa disso. Por quê? Porque a Loreninha, vou falar da minha filha, ela era devagarzinho na escola, mas uma criança, lá nos seus 5 anos, no primeiro ano, no primeiro ano. Então, uma criança com 5 anos, no primeiro ano, dali começou, né? Começou e foi com a professora, viu, gente? Foi com a professora. Eu não vou dizer aqui nomes, porque na época, se a gente fosse ditar nomes, caberia aí, por isso que eu falei que ia fazer um barulhão, porque caberia processo, indenização, porque cabe um monte de coisa, porque tem lei para isso. Na época a gente foi conversar com a advogado disse que poderia sim abrir um processo, mas daí era uma pessoa que a gente achava, gente, que era do nosso convívio, sabe assim? Porque a gente tinha muita amizade com ela. E eu pensava assim, por isso que não é confiável, gente, deixar seus filhos com qualquer pessoa, mesmo que ela seja parente ou amigo de casa. Não tem acreditado assim, essa pessoa é um de dentro de casa. Então, gente, amigo mesmo, não devemos acreditar nisso, gente. Tem que buscar ajuda psicológica, porque é muito sério, viu? Então, na época, a Lorena,
ela era muito devagar nas matérias. E o que que acontecia? A professora, ela pegava muito no pé dela em relação a ela ser muito devagar. Ela falava assim, chamava a Lorena de preguiçosa. Outra coisa horrível, gente, é um professor falar isso, porque em casa eu levei a minha filha na psicóloga essa época. Porque é um erro muito grande, porque a palavra preguiçosa, ela tá fazendo com que essa criança, o psicológico dela já vai gravar que ela é uma preguiçosa, então ela não vai adiante. Ela vai falar, poxa vida, se a própria professora me chamou de preguiçosa, o cérebro dela que convive com os estudos, com a inteligência, a leitura, a escrita, já vai gravar, bom, eu sou preguiçoso, então essa criança ela não vai aí ter um rendimento bom escolar, né? Mas na época eu sofri isso daí, a Lorena sofreu, o pai dela sofreu em relação a isso, tá? A gente ia na escola, falava com a professora falava, pais, mas vocês têm que ajudar essa criança em casa e ajudar, porque aqui na escola ela não termina, na hora que tá começando, que eu tô começando outra matéria, ela ainda tá no quadro. Aí a gente falava, pô, mas olha o tamanho da criança, né? Ela só tem apenas 5 aninhos, vocês têm que ter paciência, porque se a gente fosse professor, jamais eu iria colocar ela na escola, eu iria dar aula para ela em casa. E já existe as professoras formadas para isso, para poder dar aula para as crianças, né? Ter paciência, né? Tá, daí a gente foi, acabou que terminou essa série, foi para outra, aí foi para outra série, daí uma professora, ela chegou em casa uma vez, gente, com uma marca aqui no pescoço, é muito sério o que eu tô falando. Ela chegou com uma marca no pescoço e ela chegava, uma outra coisa, gente, que eu vou falar para vocês, quando as suas crianças, os seus filhos chegarem em casa com medo de ir à escola, de voltar à escola, sem graça, criança assim que tá chorona, mãe, eu não quero ir na escola amanhã, mãe, eu não quero mais ir para a escola, mãe, eu odeio aquela professora, mãe, eu odeio aquela matéria. Vocês procuram investigar lá na escola, gente. Investiga porque pode estar acontecendo coisas por trás desse negócio aí, porque é muito sério. E nessa época ela vivia falando que ela não queria mais ir para a escola. Não queria mais ir para a escola, pronto, e acabou. E eu disse para ela, filha, não tem como não ir para a escola, tem que ir para a escola sim. E ela falava, mãe, eu não vou na escola porque eu não gosto daquela professora. Aí um dia eu peguei e falei para ela assim, filha, conta para mamãe, por quê? E ela não quis contar. E um dia, eu no portão da escola, eu conversando com uma outra mãe, a mãe disse algo sobre aquela professora com a filha dela. Aí eu assustei, né? Assustei e essa professora, essa aluna, ela também não gostava de frequentar a aula dessa professora, ou melhor, o colégio, porque essa professora ela dava aula no colégio todo, né? Em horários diferentes. E um dia eu apertei ela. Não, aí eu descobri pela mãe falando, né, da filha dela. Tá. Eu peguei e falei, olha, eu vou investigar sobre isso. Eu fui investigar a fundo com ela, perguntar para ela, você tá sofrendo alguma coisa na escola, assim, tipo, a professora tá forçando você em alguma coisa que você não tá alcançando? Peraí, gente. Perguntei para ela se ela não estava alcançando, assim, executar algum trabalho, né? Porque uma criança com 5 anos, então é muito difícil, né? Alcançar, assim, os outros, né? E na época era obrigada a pôr ela na escola, porque não sei o quê, e eu ponhei um ano antes, então ela sofreu bastante por causa disso. O bom é que termina primeiro, né? Que termina cedo, aliás.
mas foi muito complicado. E um dia eu encontrei ela com uma marca assim no pescoço e ela chegava da escola e chegava meio que jogando o cabelo, porque ela tinha cabelo de montão assim, ela jogava o cabelinho assim pra mim não ver. E ficava sempre passando a mãozinha. Daí não queria deixar eu dar banho nela, não queria deixar eu ver o cabelo dela e precisava ver, porque eu pegava ela na marra pra ver, porque a professora reclamava de piolho, essas coisas, que era pra cuidar, né? E eu sempre fui cuidadosa nesse caso aí. Aí eu vi uma manchinha assim, sabe, meio que riscado assim, sabe? Acho que é o sinal da unha da professora, né? Então eu vi assim no pescoço dela um risco, tipo, alguém pegou ela e puxou. Aí eu levei a fundo, sabe, assim, a pergunta: Vitória, você conta pra mamãe o que que aconteceu? Aí ela falou: olha, mãe, é que eu estava com vontade de ir no banheiro. Ela falava em nenenês ainda, né? É que eu estava com vontade de ir no banheiro, mamãe. E eu pedi para a professora deixar eu ir no banheiro e a professora não deixou. E me ajuntou aqui, sabe a camisetinha da escola, né? Ajuntou a camiseta da escola aqui, catou ela aqui pela colarinha aqui, gente, ó. É um crime isso. Pegou ela pelo colarinho aqui e sentou ela forçada, sabe, na carteira. Aí eu acho que a professora tinha unha grande e riscou, né? Riscou do jeito que ela pegou, só que ela achava que eu não ia descobrir. Fui lá na escola, reclamei tudo, né? Falei, a professora negou, falou que não. Aí houve outras brigas também com outros pais que também estavam sofrendo esse tipo de coisa. E acabou que eu falei com ela, meu marido foi lá, falou, e a gente falou até que ia processar, né, essa professora aí, processar a escola. Tá, daí foi levando. Numa outra vez, porque a minha filha não alcançava terminar a matéria, a professora, ela reclamava, gente, procura entender aí quando as crianças chegam da escola reclamando que tá doendo o pulso. Tem aquele negócio de você escrever, escrever, escrever. Dói o pulso, sim. Eu sei que dói porque quando eu comecei, ou até hoje eu vou escrever, me dói bastante o pulso. Tá. Mas uma criança de 5 anos, 6 anos, não importa a idade, gente. É mais essa faixa etária de idade, tá? É dos 4 a 5 anos aos 14 anos. Eles pegam bastante no pé em relação a isso, com agressividade. Nem todas as escolas, tá, gente? Nem todas as escolas e nem todos os professores. Eu tô falando que existem, porque isso aconteceu com a gente. E o que que houve? Aí a minha filha falava pra mim que estava doendo demais o pulso. Doía bastante, porque ela não conseguia fazer matéria. Ela não conseguia falar, mãe, eu não vou na escola porque eu não tô conseguindo escrever. Eu não tô conseguindo, assim, pegar no lápis de tanto que tá doendo aqui. Gente, eu fui investigar a fundo. A professora pegava. Na minha época, o professor querido meu, na minha época, na minha geração, ele pegava na minha mãozinha e ajudava eu fazer a letrinha. E eu fiquei horrorizada, gente, quando eu soube, porque eu quase tive um troço. Aí a minha filha falou que a professora, de tanto que eu forcei ela para falar, eu tive que usar outras técnicas, entendeu? Para conversar com ela, para ela não se assustar, entendeu? Até ela contar. Aí ela contou pra mim, de tanto eu perguntar com carinho, sabe? Eu tive que ser rápida porque doía muito, né? O pulso dela. Aí ela falou pra mim que a professora, uma pessoa, gente, nossa Deus, que era muito conhecida minha, sabe? Muito conhecida mesmo. Eu nunca na vida achava que ela ia fazer isso com a minha filha. Ela disse que a professora pegou e gritava, e eu escutei várias vezes. Eu chegava cedo na escola para poder ouvir. A escola era próxima, assim, à calçada onde as mães esperavam, né? Eles nem gostavam que as mães ficavam lá na frente, entendeu? Acho que para não ouvir o que eles aprontavam lá. Por isso que tem que ficar atento, gente. Tem que ficar muito atento mesmo. Tem professora super carinhosa e pacienciosa, mas tem professores que não têm paciência com as crianças e nem deveria estar dando aula, tá bom? Então, gente, aí eu fui averiguar, perguntar com todo o carinho do mundo. Ela disse para mim, mãe, a professora pegou o meu bracinho com toda a força aqui no meu punho
e esfregou em cima do caderno, que até riscou, sabe, o papel, para ela escrever logo. Vai, escreve aí. Aí, como ela tinha um probleminha de... Já era psicológico já, gente, desde criança. Ela vivia mais no médico do que em casa. Ela tinha um problema de ressecamento, porque geralmente as crianças que não comem fruta, né, tem esse problema. E ela não gostava de fruta e tinha um problema de ressecamento. Gente, na escola ela não parava sentada porque ela tinha vontade de ir no banheiro e não podia sentar. Por quê? Porque o médico falou pra mim que o organismo da criança fica cheio, né? Então, aquela vontade que vinha de fazer o cocô, ela tinha medo. Então, ela nem ia no banheiro, porque geralmente os professores falam para alguns, né? Porque tem professor que entende a situação. E todas as escolas que eu ia por ela, eu tinha que falar sobre esse problema. Ó, a Lorena, ela tem esse problema e quando ela pedir para ir no banheiro, vocês deixam, gente, porque se ela segurar, eu vou ter que levar ela no hospital. Então é muito sério essas coisas, né, pessoal? Aí eu peguei, falei pra ela, Lorena, conta pra mãe o que tá acontecendo com você. Ela falou, mamãe, a professora, eu fui levantar para poder o cocô não ficar fazendo dor na minha barriga, porque eu não aguentava sentar, porque doía minha barriguinha, doía meu bumbum, ela falou. Então eu tinha que ficar de pé. Aí a professora veio e socou eu em cima da carteira para sentar. Senta aí, menina. Diz que falou assim: senta aí, menina. Vai escrever. E ela chegava em casa, sabe, assim, na hora que eu pegava ela, ela vinha sem graça pro meu lado. E eu já ia perguntando, porque mãe não é besta, né, gente? Mãe observa qualquer coisa errada nos filhos. As mães atenciosas observam qualquer coisa que os filhos estão passando. Até o olhar deles muda quando eles chegam em casa. Eles chegam em casa. Daí, várias situações ocorreu comigo e a Lorena e o pai dela na escola. O pai dela ia lá, eu ia lá. Era um bafafá, sabe? E para não fazer barulhão, barraca, essas coisas, a gente deixava, a gente só acompanhava e reclamava na escola. A gente reclamava muito, sabe? Puxava atenção, assim, chamava bastante atenção. A gente ia lá e falava e brigava, mas não resolvia nada. Um dia eu gravei, sabe? Um dia eu gravei a professora falando pra ela. Aliás, um dia eu gravei a Lorena. Eu fiz uma entrevista com a minha filha em casa. Eu fiz uma entrevista, essa do braço, que apertou o bracinho dela que jogou. Ela chegou reclamando, mãe, meu braço tá doendo muito. Eu falei assim, nossa, Lorena, mas todo dia você tá chegando em casa falando que o braço tá doendo muito e que não consegue escrever. Aí eu comecei uma entrevista com ela, eu liguei o celular, não falei nada pra ela, né? E deixei ela conversar. Não falei que tava gravando. Daí eu perguntei pra ela assim, oi filha, foi tudo bem na escola hoje? Porque a gente pergunta assim, né? Eu mesmo, eu mãe, eu pergunto. E daí, Lolo, foi tudo bem na escola hoje? Como é que foi? O que vocês estudaram? Deixa a mamãe ver a bolsa. Quais são as matérias? A gente vai perguntando essas coisas. Aí eu comecei a perguntar, né? Daí ela falou assim, ah mãe, eu não queria ir mais na escola. Eu não queria ir mais na escola por causa daquela professora. Eu falei assim, por quê? O que a professora fez com você? O que tá acontecendo que você fala tanto dessa professora? Ela falou, mãe, ela apertou o meu punho para me escrever logo. Ela socou o meu bracinho em cima da carteira, desculpa, do caderno, e tá doendo muito o meu braço. Por isso que eu não vou mais. Não fiz mais nada, gente. Eu desliguei o telefone, no outro dia, eu cheguei na escola com gosto de gás, sabe? Mas sabe aquela mãe leoa, assim, nervosa, que a mãe fica que não aguenta mais, né? Gente, eu cheguei na escola, a professora, sabe, eu e meu marido estava no carro assim, eu vi a professora descendo do carro dela, eu já fui lá correndo, chamei ela separadamente ali, em particular, e fui falar com ela, antes de você entrar pra dentro, ouve isso daqui, por favor. Ela, não, eu tô com pressa, eu preciso ir lá, não sei o que, preparar a matéria. Eu falei, ouve essa matéria aqui, ou eu vou ter que processar você. Daí ela ficou com medo, né? Aí ela ficou com medo, parou ali e foi escutar.
A mulher tremia igual uma vara verde, gente. Ela tremia igual uma vara verde e pediu pra mim, pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus, me perdoa. E chamando a minha filha, sabe, pra pedir perdão. Aí a Lorena não queria ir, ela nem queria entrar na escola. Ela nem queria entrar na escola. Eu falei, não, deixa ela em paz. Deixa ela em paz, não toca nela, não força ela mais a fazer mais nada. Porque eu tô ajudando ela em casa, tá? Porque eu ajudava muito ela em casa. Porque era a época do alfabetização, né? Aí eu ajudava muito ela. Mas os professores, assim, de uma forma geral, no mundo inteiro, gente, tem alguns que têm paciência, outros não têm. Então, na minha época, os professores tinham. E hoje tem muitos professores que têm. Mas tem professores que ficam mais no celular do que prestando atenção ao aluno, assim, com carinho ao aluno. Mas tem professores bons, entendeu? Tem professores que dá vontade de pegar no colo, de tão bom que eles são. Eu mesma ali, naquele colégio onde a minha filha tá, tem professores tão bonzinhos, gente, tem professores tão bonzinhos, que dá vontade de ter trazido eles pra casa, de tão bom que eles são. Eles têm amor, dá bronca, dá, mas esse tipo de coisa não. Então, gente, aí depois que ela ouviu tudo, ela falou assim, ai, pelo amor de Deus, não mostra isso lá pra dentro, não, pra diretora não, porque senão ela vai me mandar embora. Eu falei, sabe o que deveria? Mandar você embora mesmo, sabe? Eu falei tudo que tinha de falar, o Marcos também falou, o pai dela falou, e ela implorou que era pra mim dar fim naquela gravação, que não era para levar para frente, que ela ia ter mais compaixão, que ela ia ser mais pacienciosa, que ela tava sem paciência mesmo, porque a filha dela não sei o que tava passando por um problema. Eu falei, se a tua filha tá passando por um problema, se você tá com um problema familiar, você pede licença e fica em casa. Não vá para a escola atormentar as crianças e judiar das crianças, porque isso dá cadeia, isso é crime. Aí terminou ali, gente. Aí eu acompanhei mais a minha filha. Tinha vez que eu levava a Lorena para a escola, eu não voltava embora, eu ficava lá. Eu ficava lá até terminar a aula. Teve um dia até que a mulher saiu lá fora, a tia, que tinha uma tia muito boazinha lá. A tia falou pra mim assim: vai embora, minha filha, vai descansar, depois você volta a pegar ela. Eu falei: não, tia, aqui tá bom, eu vou ficar aqui. Ficava lá até. Isso é mãe, viu, gente? Isso é mãe de verdade. Eu sou mãe de verdade. Se a minha filha um dia crescer, se um dia crescer, não, porque ela vai crescer. Se ela crescer e ela falar que ela não teve uma mãe boa, ela estará mentindo. Porque eu sou uma mãe muito pontual, eu sou uma mãe muito assim frequente, eu dou educação para ela em casa, eu peço para ela não zoar com ninguém, tá? Eu peço para ela não ficar falando, desrespeitando, para que os outros também respeitem ela. E se a casa acontecer, peça desculpa, tá? Peça desculpa de um lado e de outro. E se não der certo, aí a gente chama as mães, eu sou dessas, chama as mães, vamos lá para a escola conversar, como de fato eu já fiz na outra escola, com outros amiguinhos. Então, gente, eu acho que é conversando que a gente se resolve as coisas, mas se a gente tem problema em casa, a gente não pode levar os problemas para a escola, não. Então, a gente tem que pegar férias, os professores têm que pegar férias, licença e dar o lugar para outro trabalhar. Não é verdade? Então é isso, gente. Ouça esse vídeo até o final, pelo amor de Deus, tá, gente? Porque é muito sério. E vamos prestar mais atenção nas nossas crianças quando chegam em casa da escola. Porque é muito sério, tá, gente? Hoje eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Daí no próximo vídeo eu vou falar mais coisas que aconteceu até lá no meu passado, tá? Beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Gente, Deus abençoe cada criança. Deus abençoe cada professor. Que Deus cubra nossas crianças com o seu manto protetor. Que nos livra de todo mal e que nos livra e livra as nossas crianças na escola ou fora da escola, tá? De qualquer mal, né? Que as setas malignas possam ser destruídas pelo poder de Deus, porque o ser criança, gente, criança, se a gente não tiver paciência com eles e se a gente não tiver cuidando deles, eles fazem coisas absurdas. Então,
vamos ter mais atenção com os nossos filhos, tá bom, meus amores? Fica com Deus. E bullying, como sempre eu digo aqui, é crime. Então vamos aí procurar não tratar os nossos coleguinhas de escola mal, tá? E nem os nossos professores, tá? É dos dois lados, todos os lados, um cooperando com o outro para poder aí formar bons alunos, não é verdade? E bons professores. Beijos, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Gente, o vídeo vai ficar em pé, tá? O vídeo vai ficar em pé, porque eu sei que tem pessoas que vai falar que eu gravei em pé, mas é que eu gravei em pé mesmo, tá, pessoal? Mas dá para escutar aqui o que eu tô falando, né, meus amores? Então fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!